Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estarão assistindo. Mais uma formação desenvolvida pela Capacity Coach, Capacitação para Desenvolvimento Humano e Social. Eu sou Robson, assistente social, pedagogo, mestre em políticas sociais, doutorando em ciências humanas e sociais e atualmente estou fazendo um outro mestrado que é mestrado em educação pela Faculdade de Ibirapuera. Estou aqui mais uma vez para contribuir com um pouquinho do conhecimento, compartilhando com vocês, né, este momento de formação. E hoje vamos estar falando da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Um assunto tão importante no sentido de que as abordagens sociais de rua realizadas, tanto com adulto quanto com criança, podemos nos deparar com diversas situações. E uma das situações pode ser essa, né? A exploração sexual, abuso sexual. E vamos iniciar nossa conversa falando do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas vocês sabem por que foi instituído esse dia? Vamos buscar um pouquinho na história. A data 18 de maio foi escolhida em memória de Araceli, uma menina de 8 anos que foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta. O corpo dela foi encontrado desfigurado por ácido 6 dias depois do seu sequestro. A polícia descobriu que a menina foi morta por um membro de uma família tradicional de Vitória, no dia 18 de maio de 1973. Apesar da grande repercussão do caso na época, ninguém foi punido pelo crime. A data 18 de maio foi então instituída pela Lei Federal 9.970 do ano de 2000 como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A violência é, antes de tudo, uma violação dos direitos humanos, que se manifesta sob diversas formas em espaços públicos ou privados. Formas de violência de acordo com a Lei 13.431 de 2017, quer dizer, é uma lei que tem 3 anos de vida, né? Ela coloca como violência física, violência psicológica, violência sexual e institucional. Na violência sexual, podemos nos deparar com abuso sexual, exploração sexual, tráfico de pessoas. A violência sexual é um fenômeno social que envolve qualquer situação de jogo, ato ou relação sexual, homo ou heterossexual, cujo agressor encontra-se em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou o adolescente. Tem por intenção estimulá-los ou estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Essas práticas sexuais são impostas à criança ou adolescente através da violência física, ameaça ou indução de sua vontade. Dentro da violência sexual, a gente pode compreendê-la como a utilização de criança ou de adolescentes para fins sexuais, para estimulação sexual do agente ou de terceiro realizado de modo presencial ou por meio eletrônico. A exploração sexual é o uso de criança ou adolescentes em atividade sexual em troca de remuneração ou em outra forma de compensação. O tráfico de pessoas é o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento com fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força e outras formas de coação, rápido, fraude, entre outros, de aproveitamento da situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento. A ideia de família, quando a gente fala de família, a gente tem que nos remeter a uma questão de proteção. A uma questão de proteção. Proteção por quê? Está no nosso imaginário que a família é um lugar de proteção, um lugar de acolhida, é um lugar de sobrevivência, né? A ideia de família refere-se a algo que cada um de nós experimentou, repleta de significados afetivos, de representações, opiniões, juízos, esperanças e frustrações. É na relação em família que ocorre o fato mais expressivo da vida das pessoas, tais como a descoberta do afeto, da subjetividade, da sexualidade, a experiência da vida, a formação da identidade. Mas muitas das vezes é nessa família que se encontram diversas formas de agressão. Dessa forma, falar de família é questionar algo que todos já experimentaram. O espaço íntimo no qual seus integrantes procuram refúgio sempre que se sentem ameaçados. No entanto, é no núcleo familiar que também pode acontecer situações que modificam para sempre a vida de um indivíduo, deixando marcas irreparáveis em sua existência.
Dessa forma, situações e a violência doméstica contra crianças e adolescentes. A violência doméstica pode ser definida como todo ato ou omissão praticada por pais, parentes ou responsáveis contra a criança ou adolescente que, sendo capaz de causar dano físico, sexual ou psicológico à vítima, implica numa transgressão do poder de proteção do adulto. Por outro lado, numa coisificação da infância. E o que quer dizer? A infância ela é coisificada e na visão da pessoa que coisifica a infância, ela pode ser utilizada da forma que ela quiser. Isto é, numa negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. A criança ou o adolescente são pessoas que estão em fase de desenvolvimento e para isso acontecer de forma equilibrada, de forma mais tranquila, é preciso que o ambiente familiar propicie condições saudáveis de desenvolvimento, o que inclui estímulos positivos, equilíbrio, boa relação familiar, vínculos afetivos, diálogos, entre outros. Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que um ambiente familiar violento pode afetar seriamente não só a aprendizagem, como também o desenvolvimento físico, mental e emocional de seus membros, pois os aspectos cognitivos e os aspectos afetivos estão interligados. Assim, um problema emocional decorre de uma situação familiar que a gente pode dizer que naquele momento está fora dos padrões determinados do que a gente imagina que seria uma família. E isso vai refletir diretamente na aprendizagem. Para compreender-se melhor esse aspecto, torna-se necessário discutir e analisar o impacto da violência doméstica contra crianças e adolescentes na aprendizagem e em outros aspectos da vida, uma vez que é uma situação mais degradante e opressiva, pois afeta profundamente a vida do indivíduo na dinâmica familiar. De acordo com Azevedo e Guerra, estudiosas do assunto, que considera tipos de violência. Elas vêm trabalhando aí essas questões da violência sobre crianças e adolescentes. A violência física corresponde ao emprego da força física num processo disciplinar de uma criança. É toda ação que causa dor física, desde o simples tapa até o espancamento fatal. Geralmente, os principais agressores são os próprios pais ou responsáveis que utilizam essa estratégia como forma de dominação sobre os filhos. Para uma maior reflexão, eu peço que vocês assistam um documentário chamado Gabriel Hernandes, que está na Netflix, né? As diversas formas de violência que este menino sofre junto com sua família. Violência sexual é todo ato ou jogo sexual entre os mais adultos e uma criança ou uma adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente essa criança, adolescente ou utilizar para obter satisfação sexual. É importante considerar que, no caso da violência, a criança ou o adolescente são sempre vítimas e jamais culpados, e que essa é uma das violências mais graves pela forma como afeta o físico e o emocional da vítima. Negligência pode ser considerada também como descuido, ausência de auxílio financeiro, colocando a criança ou o adolescente em situação precária, desnutrição, baixo peso, doenças, falta de higiene. O profissional que trabalha com crianças e adolescentes, principalmente em instituição escolar e na abordagem social de rua, onde a gente observa diversas formas de negligência, precisa estar atento aos sinais mais característicos da violência, como marca no corpo, a criança está muito reclusa em si mesmo, né? São formas que essas vítimas, essas crianças e esses adolescentes pedem socorro não só por meio de suas vozes, mas pela linguagem corporal, por ações ou por comportamento que indicam que alguma coisa não está bem e que a criança precisa ser ajudada. Assim, é comum a violência por ameaças, humilhações e outras formas que afetam psicologicamente as crianças e adolescentes. A violência doméstica contra crianças e adolescentes pode manifestar-se de diversas maneiras, além da agressão física. Alguns pais deixam de fornecer os cuidados necessários ao crescimento de seus filhos, que passam a sofrer privações essenciais.
a sua formação como falta de carinho, de limpeza e até mesmo de alimentação adequada. Vale ressaltar que nem sempre essa omissão é decorrente de situação de pobreza em que a família vivencia. O abuso sexual em crianças pode ser violento, mas a maneira pela qual é infligido não envolve violência nenhuma. A maioria dos abusos sexuais implica uma lavagem cerebral sutil da criança que é recompensada como agressor ou com mais amor, mais atenção e é subordinada a manter-se quieta. O abuso sexual em crianças é de natureza social, tendo em vista que é influenciado de maneira intensa pela cultura e pelo tempo histórico em que ocorre, o que dificulta estabelecer uma definição aceita universalmente. Assim, a violência contra crianças e adolescentes integra um conjunto de abusos que uma criança pode experimentar. As quatro principais categorias de abuso trabalhadas pelos autores são abuso sexual, abuso emocional, negligência e abuso sexual. Definições desses abusos são: como o abuso em crianças é de natureza social e de cultura, é lógico que muitas inconsistências entre a cultura e subcultura em relação a uma definição precisa que constitui o abuso. No entanto, a fim de deixarmos claro que consideramos abuso em crianças, uma definição deve ser dada. Abuso físico: bater, sacudir, arremessar, envenenar, queimar, escaldar, afogar, sufocar ou de outra forma que causa danos físicos a uma criança. Danos físicos também podem ser causados quando o pai ou responsável finge sintomas de má saúde para a criança ou deliberadamente as causam. Essa situação é comumente descrita usando o termo de doença fictícia por procuração ou síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen, ela é uma síndrome que vem sendo trabalhada primeiramente nos Estados Unidos. Hoje nós já encontramos a síndrome de Munchausen no Brasil. São formas de violência que o responsável causa no seu filho, a fim também de obter ganhos financeiros, né? Então também eu aconselho que vocês assistam esse documentário, né? Tem na Netflix, também se vocês jogarem no YouTube, Munchausen, que também está, como se escreve aqui no material que eu vou enviar para vocês, né? Então, como que isso pode impactar a vida de uma criança, o desenvolvimento de uma criança. Abuso emocional: os maus tratos emocionais contínuos de uma criança com a intenção de causar efeitos adversos, né? E severos e contínuos ao seu desenvolvimento emocional. Isso pode envolver transmitir à criança a ideia de que ela é inútil, não amada, inadequada ou valorizada apenas na medida em que satisfaz as necessidades de outras pessoas. Pode se caracterizar pela imputação à criança de expectativas inapropriadas à idade ou de seu desenvolvimento. Pode envolver o ato de fazer com que a criança se sinta frequentemente assustada ou poder implicar em sua exploração ou corrupção. Embora o abuso emocional esteja presente em todos os tipos de maus tratos, ele também pode ocorrer isoladamente. A negligência, ela pode ser considerada como fracasso constante em satisfazer as necessidades físicas e ou psicológicas de uma criança, o qual pode resultar em deterioração séria da saúde ou do desenvolvimento da criança. Pode envolver a falha de um pai ou responsável em fornecer comida, abrigo ou roupas adequadas, ou proteger uma criança de danos físicos ou de perigos ou fracassos em garantir acesso aos cuidados, aos tratamentos médicos apropriados. Pode também incluir negligência ou indiferença em relação às necessidades básicas da criança. O abuso sexual é a força ou incitar uma criança ou um jovem a tomar parte das atividades sexuais, esteja ou não ciente de que o que está acontecendo. As atividades podem envolver contato físico, incluindo atos penetrantes, por exemplo, estupro, ou atos não penetrantes. Pode incluir atividades sem contato, tais como lavar a criança e olhar ou produzir material pornográfico, ou assistir atividades sexuais, ou encorajá-la a comportar-se de maneiras sexuais inapropriadas. Embora os quatro tipos de abuso sejam considerados categorias bem distintas, é possível argumentar que eles podem se sobrepor. O que uma criança pode sofrer qualquer um desses abusos, alguns deles ou todos eles.
Também se pode argumentar que, na base do abuso físico e da negligência, o abuso sexual há um certo grau de abuso emocional, em especial a violência sexual contra crianças e adolescentes, que combina tanto exploração sexual, emocional, quanto a violação da criança. Aí a gente pode perceber alguns sinais, né, que pode ocorrer em relação a uma violência. Que sinais são esses? Sinais de violências diversas, problemas escolares, baixo rendimento, isolamento, brigas com colegas, conduta antissociais, tais como agressividade, hostilidade, ansiedades e medos, comportamento autodestrutivo e ideação ao suicídio, distúrbios na alimentação, no sono, sonhos e pesadelos, uso ou abuso de álcool, marcas e hematomas no corpo, olho roxo, pernas e braços, ferimentos e queimaduras diversas. Esse é o sinal, os sinais que correspondem a violências diversas. Já os sinais da violência sexual, eles são mais específicos. Curiosidade sexual excessiva, exposição frequente dos genitais, brinquedos ou jogos sexualizados, agressão sexual, masturbação excessiva, conhecimento sexual inapropriado para a idade, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Então, dentro dos sinais das violências contra crianças e adolescentes, a gente tem essas duas categorizações em relação às violências físicas e às violências sexuais. Os principais ordenadores e norteadores dessas violências são a Convenção Internacional de Direitos da Criança, aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 89 e ratificada por 193 países. Essa convenção proclama a infância como um momento de desenvolvimento cuja assistência e cuidado devem ser especiais. O artigo 34 dessa convenção, os Estados-partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-partes tomarão em especial todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral necessárias para impedir essa situação vivenciada pela criança. A. O incentivo ou coação para que uma criança delinquisse a qualquer atividade sexual ilegal, a exploração de criança na prostituição ou em práticas sexuais ilegais, a exploração de crianças em espetáculos ou materiais pornográficos. O artigo 35. Os Estados tomarão partes todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral em que sejam necessários para impedir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim, sobre as formas da lei. O artigo 36 fala: os Estados-partes protegerão uma criança contra todas as formas de exploração que sejam prejudiciais para qualquer aspecto do bem-estar. Já a Constituição Federal de 88, no artigo 227, ele coloca que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O inciso 1. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O artigo 4 é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetividade de direitos de criança e adolescente, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à família e à comunidade. O artigo 216-A, ele fala sobre o assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquica ou aquele responsável pela criança inerente ao exercício do cargo, empregado à função de pena de 1 ano a 2 anos de prisão. Inciso 2. A pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos.
Estupro de vulnerável. O artigo 217-A. Ter construção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 anos ou de 15 anos. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer as suas necessidades sexuais, pena de reclusão de até 2 anos a 5 anos, satisfação lasciva, né, mediante presença de criança e adolescente. O artigo 218-A, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascivamente a si próprio ou ao outro, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. O artigo 218-B, submeter, induzir ou atrair a prostituição ou a forma de exploração sexual de alguém de menor de 18 anos por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática ou do ato, facilitá-la ou impedir ou dificultar, né, essa pessoa que tem ali as suas questões psicomotoras, psicológicas, né? E esse adulto vai induzir essa pessoa sem ela saber o que está acontecendo. Pena de reclusão de 4 a 10 anos. Inciso 1. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa, incorre as mesmas penas, né? Então a gente vai vendo que as leis elas vão se adequando para que haja uma punição muito maior em relação ao abusador, a pessoa que está ali cometendo um crime contra criança e adolescente, né? Então a gente vai vendo o quanto isso é prejudicial à criança e ao adolescente. Eu imagino que neste momento vocês estão pensando assim, em diversas formas que vocês presenciam no dia a dia, nas falas dessas crianças, desses adultos que sofrem ou sofreram algum tipo de violência sexual. O quanto isso traz penas adversas para que a criança ou adolescente ele se torne ali uma vítima potencial, né? Ele muitas das vezes ele é coagido. E teve uma campanha desenvolvida pelo SEDECA que ele traz algumas falas de algumas crianças que também estão no material de vocês, né? Em forma de cartaz. Eu não vou esquecer daquilo nunca, né? Kelly de 13 anos. Agora eu sei, se ele encostar em mim, eu vou denunciar Jaime de 13 anos. Ele tentou e dessa vez eu contei para minha mãe, Carol de 9 anos. Como que eu vou contar o que aconteceu se eu nem sei direito o que foi? Aos 9 anos eu não sabia, Mariana, 18 anos. Eu fui tão machucada que tenho medo de ficar perto de pessoas. Luana, de 6 anos. Eu não pedi para ele tocar em mim. Alice, de 10 anos. Ele gostava de brincar só na cama e eu gostava de brincar na rua, João, de 3 anos. Mas eu não pedi para isso acontecer, Marcos, de 9 anos. Ele dizia, agora eu posso fazer o que eu quiser porque a sua mãe não acredita em você, Carlos, de 14 anos. Então a gente vai vendo que quando a gente se depara com atendimento no SPVV, no serviço de proteção, a gente vai ver diversas falas de criança e adolescente. Né? No final do material tem ali a bibliografia, né? O material que foi utilizado para que a gente possa pensar sobre a questão da violência contra a criança e adolescente. Né? Eu espero que esse material, espero que esse vídeo possa de alguma forma contribuir para o atendimento de vocês, para que vocês tenham um olhar mais específico, para que a gente possa estabelecer o debate, porque sem o debate, sem esse olhar, fica cada vez mais difícil e penoso o trabalho com criança e adolescente sem o conhecimento dos direitos inerentes à sua vida, ao seu desenvolvimento. Eu fico por aqui e fico também à disposição para qualquer dúvida, para qualquer material que vocês possam solicitar e eu tiver em mãos, eu encaminho para vocês, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar desenvolvendo um material para que possa contribuir no dia a dia do trabalho de vocês. Um abraço e até mais.